Essa questão do estudo da Igreja de Deus é interessante porque várias pessoas têm várias ideias aí sobre o que significa igreja. Será que Deus é só uma placa de igreja? Ou são todas as denominações? Ou cada denominação fala uma coisa ou outra? E, portanto, são fragmentos, né, de algo maior que ali representa Deus, né, em sua totalidade. Então, são várias ideias, só que nem tudo é bíblico. Há muitas meias-verdades, são grandes mentiras, que são colocadas, e há muitas pessoas que pensam assim que, fala de Deus, amém. E aí sai entrando em todo lugar, por aí. E acredito que não é a verdade, né? Porque a estratégia do inimigo é justamente fazer o sistema, adorá-lo, e portanto os membros que estão no sistema, eles de fato não saibam o que estão fazendo. Entende? O plano, o estratagema é tão perfeito que, se possível, fosse enganaria os próprios eleitos. E aí a importância de estudar. Porque o que acontece? As pessoas pegam lá aquele texto de Hebreus 10, 25, né, que fala ali para se congregar, como é costume de muitos, etc. Só que tem que saber aonde, né? Porque, de acordo com o Apocalipse 3:9 e 2:9, existe uma sinagoga de Satanás. E ainda, de acordo com o Apocalipse 17, você tem ali a Babilônia a grande, né, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quer dizer, são mulheres, filhas, igrejas também, né, como veremos mais à frente nessa questão. E aí é importante ver onde se encaixa, de fato, a adoração ali de um crente individual, né, um sujeito ali que quer servir a Deus, nesse contexto todo, onde tudo praticamente parece ser uma enganação. E aí a importância de estudar sobre a Igreja de Deus. Então aqui, por exemplo, a gente vai começar aqui, portanto, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, a saber de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O verso 1 aqui, vamos tentar analisar, basicamente, cada palavra. E viu-se um grande sinal no céu. Né? Um sinal no céu. Então, obviamente uma visão sendo dada nesse sentido. E aí fala aqui de uma mulher. Mulher em profecia, de acordo com Jeremias 6:2. A formosa e delicada assemelha a filha de Sião. Né? Colocando aí a Sião como sendo, no caso aí falando acerca de Jerusalém, né? É comparada, portanto, a formosa e delicada, a qual foi assemelhada aí, portanto, nesse sentido. Então a mulher representa o povo de Deus, aí no Antigo Testamento. E aí, segundo Coríntios 11, verso 2, Paulo vai dizer: estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então a virgem pura, representando, portanto, aqueles crentes que estavam sendo preparados por Paulo, a apresentar tanto ao pai quanto ao filho, como sendo uma virgem pura, né, ao marido verdadeiro dela, que é Cristo, né, o cabeça da igreja. Efésios 5:23, Paulo também diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, muito claro aqui, igreja representa, portanto, na verdade a mulher representa a igreja. Então diz aqui que viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. A mulher estava vestida, portanto ela tem vestes, certo? E as vestes representam o caráter ou a justiça dos santos feitas em Cristo. Elas vão representar o caráter. Ao que a veste é feita ou do que ela é feita, tanto se é de trapos ou se é de linho puro, fino e resplandecente, vai estar representando um tipo de caráter específico. E essa igreja, ela tem justamente isso. As vestes, portanto, representam o caráter e os atos de justiça, no caso, como ela está vinculada a Deus e a Cristo, os atos de justiça dos santos feitos em Cristo. Para começar, basta ver, por exemplo, Gênesis capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, a tirar os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então vem vinculando essa questão da adoração ao único Deus, que é o Pai, com a troca de vestes e a substituição, portanto, dos deuses estranhos. Tirar esses deuses estranhos do meio de vós, purificai-vos e mudem as vestes. Isaías 59:6. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com suas obras. Suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos. Então aqui vincula a veste a um tipo de obra específica. Então se é uma obra de Deus ou não. Aqui vem falando, portanto, lá no capítulo 12, verso 1 do Apocalipse, que é uma mulher vestida. Então uma mulher que tem um certo tipo de caráter, de característica, um tipo de obra diferenciada. Então nesse sentido, né, uma questão ali de atos, obras, um feito, uma característica que deve ser, portanto, analisada. E aí o componente que compõe justamente a veste, né, diz aqui vestida do sol. O sol, em profecia, representa Deus. De acordo com o Salmo 84:11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então aqui, Deus é o sol. Então uma igreja, uma mulher vestida do sol, uma mulher que tem o caráter de Deus, que tem o apoio de Deus. E aqui, como estava vinculado também essa questão da mulher, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa questão, a mulher representando a igreja, a Jerusalém, a filha de Sião, etc. Conclui-se, portanto, que a igreja de Deus, ela existe e
ela é desde o Antigo Testamento. Então, justamente essa mulher do capítulo 12, portanto, vai estar representando o povo de Deus ao longo da história inteira. E aí eu tenho que corrigir um ponto que eu tinha falado no vídeo anterior, né, que eu mencionei que a mulher do capítulo 17 era a mesma do capítulo 12, só que prostituída, se transformou e etc. Só que na realidade isso está errado. A questão é que a mulher do capítulo 12 é a igreja de Deus em todas as eras, porque vai puxar tanto do Antigo Testamento como também para essa época atual. E a mulher do capítulo 17 já é essa contrafação sistêmica do que acontece com o sistema cristão atualmente. Então vai estar trazendo desde essa ideia na própria Igreja Católica Apostólica Romana, como sendo, portanto, a igreja que encabeça, digamos assim, toda essa questão apóstata de contrafação do que é verdadeiro, né, em torno de algo falso. Entende? Tanto que as igrejas protestantes saíram dela. Em certo ponto da história, as igrejas protestantes foram igrejas de Deus, mas que, em virtude de não continuar na reforma, de parar e principalmente retroceder ao bispo romano, né, aceitando-lhe as exigências, justamente elas perdem toda essa característica e a luz que havia nelas se transforma em trevas. Portanto, elas voltam para o sistema do qual elas saíram, né, que representa o quê? O poder de Roma papal, né, como um todo. Então, no caso aqui, a mulher do capítulo 12 é uma mulher totalmente distinta dessa mulher do capítulo 17. Primeiro porque ela diz aqui que é uma mulher vestida do sol, então ela está apoiada por Deus, o Pai, por Cristo, tá? E diz aqui que ela tem a lua debaixo dos pés. O sol, ele representa Deus, como se viu aqui, Salmo 84, verso 11. Isaías 18:4, porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Então aqui Deus sendo comparado também a essa ideia aí do sol. Mas para vós, que tem mesmo meu nome, nascerá o sol da justiça. Né? E aí fala, e cura, e trará suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros da estrebaria. Então aqui trazendo mais uma vez o sol da justiça, aqueles que creem no nome, né? Que temem de fato o nome de Deus. Outro texto importante também, mostrando esse aspecto, né, do sol, trazendo justamente essa ideia agora do Evangelho, né, 1 João 2, versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então, através do Evangelho, a luz, porque a palavra de Deus, ela justamente traz isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Salmo 119, 105. Então, a palavra de Deus, a lâmpada, né, que ilumina e tal, a luz, né, da verdade, o seu caráter, a sua glória, tudo isso é refletido, então, que vem através aí do sol da justiça, que representa Deus. Então, a mulher vestida do sol, e diz aqui tendo a lua debaixo dos pés. De acordo com Isaías 60, no versículo 19 e 20, ela fala assim, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, com o seu resplendor, e a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, teu Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. A lua reflete os raios do sol, portanto vem trazendo essa questão aqui da reflexão, né? Da mesma forma que a lua reflete, portanto, os raios do sol. No caso, não se fará presente, né, essa luz, mas a glória do próprio Deus que brilhará nesse sentido aí perante o povo. Então aqui uma mulher vestida do sol, tendo a lua nos pés, né, a lua ali debaixo dos pés. Então aqui é uma igreja que é apoiada por Deus tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, daí se extrai a ideia de que Deus tem uma igreja, e ele sempre teve, desde o início ali com Santo Abel, que morreu ali pelas mãos de Caim, até o último ser humano ali que vai aceitar a mensagem, Deus tem essa igreja. Entende? E essa igreja é o quê? São pessoas que amam a Deus, guardam seus mandamentos, ou seja, que seguem a verdade. E, portanto, já aqui nesse capítulo 12, as placas já são totalmente retiradas de cena. Não é uma igreja XYZ que vai abrir hoje, que diz que tem a verdade, né, que vai ser de fato. Porque Deus sempre teve uma igreja. Não é uma grande catedral, não é instituição nacional, e nem são as várias denominações. É o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Tanto é que até é possível fazer isso de fato biblicamente. Nós analisar, por exemplo, ali, quem que era o povo de Deus ali no Gênesis. Quando você vai ver ali, você tem ali o Abel, né, que foi morto por Caim. Depois os descendentes de Caim se multiplicaram, e aí suscitou então a descendência de Adão, né, Sete, que vieram os filhos de Deus. Só que aí eles se corromperam, né, os filhos de Deus se unem às filhas dos homens, ou seja, aqueles que eram filhos de Sete se unem às filhas de Caim. E aí surge toda aquela geração mais perversa, e aí o povo de Deus, quem que é agora? Noé e sua família, que são os que creem na mensagem do dilúvio. Aí ele prega 120 anos, simplesmente para o povo ficar caçoando. Depois vem o dilúvio, destrói a todos, agora só tem o povo de Deus, né, que sobrou.
Noé e sua família. Eles se multiplicam, 100 cães de Jafé, eram os filhos dele. De 100 vêm os semitas, e aí os outros povos vêm dos outros descendentes lá de Noé. Entendeu? Até mesmo por história, você vê que não são placas de igreja, ou então alguém que diga X, Y, Z, né, sobre ter a verdade ou não, mas a questão é que Deus tem uma igreja, e a igreja que se mantém fiel na sua palavra e recebe de bom grado as ordens que são dadas. Então desde o de Noé, aí você tem lá os descendentes dele e tal, aí Deus vai chamar o Abraão, né, para sair da parentela dele, sai da Babilônia, curiosamente, né, que é a mesma ordem dada também em Apocalipse 18:4, para sair do sistema, sair dela, povo meu, para não ser descúmplice dos pecados e não participar das suas pragas. E aí Abraão recebe a ordem, o chamado, sai da tua terra, da tua parentela, e vá a uma terra que eu te mostrarei. Agora quem que é o povo de Deus? Abraão e ali a sua família, né? Aqueles que saem junto com ele, entendeu? Que atenderam a ordem de se separar daqueles que eram idólatras, que adoravam Deus falso. Aí Abraão, beleza, tem ali, obviamente a sua descendência e tal. Ló depois foi pra Sodoma, beleza? Deus envia aqueles anjos, tirou Ló e tal. E aí você tem ali depois o Abraão, aí gera o Isaac, né? Aí Isaac gera o Jacó. Aí de Jacó saem os 12, né? 12 que vão fazer aí as 12 tribos de Israel. Quem que era o povo de Deus agora? Já estava sendo estabelecido, já foi de fato feito um concerto com um povo específico que vinha da linhagem de Abraão. E a promessa, de acordo com Paulo, foi feita não aos descendentes, mas ao descendente no singular, que era Cristo. Então alguém da descendência dele nasceria anos e anos no futuro, que traria, portanto, todas aquelas promessas carregadas, que foram dadas justamente a Abraão, Isaac e Jacó, nesse sentido. E as promessas falavam acerca do descendente, que é Cristo. Então, quem que era o povo de Deus agora? O povo separado, né, que diria ser ali a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Era um povo de Deus, que receberam o chamado. Receberam o chamado para ser os oráculos ali das mensagens que vinham através dele. O povo foi pro Egito, né, ali no caso aí do José, né, quando os irmãos dele vão para lá, levam todo mundo, abaixou 70 almas lá na região. Eles se multiplicam, o faraó usa de malícia para com eles, e eles se multiplicam tanto que o faraó começa a matar todo mundo, dos homens, né, tinha que ser dos homens. E aí Deus suscita Moisés para libertar o povo. Então, justamente para honrar aquele pacto que havia sido feito. Então a igreja de Deus era todo o povo de Israel. Eles são libertos de fato, saem do Egito. Só que havia entre eles o que? O populacho. Aí é só ler lá Números 13, o que acontece com eles. Uma boa parte morreu, toda aquela geração morreu, por ocasião de terem descrido, né, não terem fé em Deus o suficiente para entrar. Ele ordenou para entrar lá em Canaã e lutar contra aqueles gigantes, só que não quiseram. E aí você vai avançando na história toda, você vai vendo justamente isso, né? O povo ele sai de uma condição então que foi dada por Deus como privilegiado, e eles passam agora a adorarem o bezerro de ouro. Aí há um outro corte dentro do povo, porque Moisés pega aquele bezerro, destrói ele, joga as cinzas no fogo, joga na água e manda o povo beber. E quem não beber, seja morto. Porque aquilo lá representava o quê? O sangue de Cristo para a purificação dos pecados. E os que não beberam aquilo lá, morreram. Entendeu? Os próprios irmãos mataram-se uns aos outros. Né? E quem que era o povo de Deus? Quem seguiu as ordens certas. Quem fez a coisa certa. Então assim, desde o passado, Deus ele sempre teve uma igreja. Sempre teve um povo ali que obedeceu, que honrou o chamado. Entendeu? Não é porque a pessoa era israelita que ela estava salva automaticamente. Muito pelo contrário, muitos deles morreram e pereceram de fato. E aguardam aí a segunda ressurreição e receber a segunda morte. Obviamente o povo, conforme o tempo passa, eles se corrompem, mas ainda, e Deus tem que levantar o ministério profético. Aí tem lá o Samuel e os outros profetas, né, que começam ali a pregar. Pra o quê? Restaurar a adoração do povo, né? Porque a maioria era idólatra. Israel era o povo de Deus sem idolatria? Não, muito longe disso. No tempo de Elias, quem que era o povo de Deus? Todo Israel? Não. Quem era os que não dobraram o joelho a Baal, né? E Elias, mais uns 7 mil lá, uns gatos pingados que também não tinham feito isso. Então assim, você vai avançando ao longo da história do povo, né? Aí o povo, de tanto pecado de idolatria, eles são presos ali, cativos pela Babilônia, né, no ano 605. Aí ele leva os príncipes e tal, aí Daniel vai pra lá, pra Babilônia e tal. E assim, se vê justamente todos esses movimentos que são feitos nesse sentido, né, de tentar perverter a adoração do povo ao único Deus verdadeiro, né, que é o Pai. Então vai lá o Nabucodonosor trocar o nome dos jovens, né, troca lá por Sadraque, Mesaque, né, Abednego, e o Daniel chama de Beltesazar. Justamente tentando trocar os nomes, trocar a identidade dos indivíduos lá, pra poder eles adorarem e se adaptarem muito melhor à cultura babilônica. Então eles voltam pro local de onde Abraão foi chamado a sair, né? E do qual nós somos chamados a sair também atualmente. Então assim, Deus sempre teve uma igreja, sempre foi uns gato pingado, sempre foi um pessoalzinho pouquinho. Quando Cristo veio, quem estava preparado para a vinda do Messias? Dá para contar no dedo. Tinha lá os pastores, que estavam recebendo ali ouviram, né, pelo menos os anjos cantando e tal. Os magos que vieram do Oriente, de acordo com a profecia ali de
de Números, né, se não me engano, que fala acerca da estrela de Jacó. Mas seguiram a estrela e, portanto, acharam onde ficava o Messias e assim o adoraram. Mas agora os líderes de Israel, os fariseus, os saduceus, eles eram de fato o povo de Deus, com tamanha cegueira em relação ao que estava acontecendo. Daí, como dizia a profecia lá de Daniel 9, o Messias faria aliança com muitos durante uma semana, mas na metade da semana morreria. Então, a partir do ano 27, ele faz uma aliança com muitos, porque ele parte o pão e diz, essa é a aliança que eu firmo com vós. E esse vinho aqui é o meu sangue e esse pão é o meu corpo, que eu dou em favor do mundo, né, de muitos. Então, o povo de Deus ali, quem que era agora, não era mais fariseus, saduceus ou o povo de Israel inteiro. Eram os discípulos que aceitaram Jesus e que, portanto, foram dissidentes daquela igreja judaica apóstata, tanto que ele até mencionou que quantas vezes ele tentou reunir, né, como a galinha faz com os pintinhos, mas eles não quiseram. Então agora a casa ficará deserta. Então Cristo sai fora, os discípulos saem fora também, né? Depois Paulo é comissionado diretamente por Cristo, né? Depois que Cristo sobe ao céu, ressuscita e tal. Aí Cristo mesmo aparece pra Saulo ali, converte ele, manda, prega pros gentios aí, pra outros povos, porque agora o evangelho tá aberto, né? Então não é judeu nem grego, tudo um só em Cristo. Então assim, Deus sempre teve uma igreja. Os caras tiveram que renunciar a muita coisa, tiveram às vezes que romper com o próprio sistema religioso vigente da época pra fazer esse povo de Deus de fato. E sempre são pessoas que vão contra o sistema, né, como um todo, em favor da obediência à ordem de Deus. Então Deus dá as ordens, beleza, para aceitar o Messias agora, então ok, vamos fazer isso. Vamos ser considerados hereges, ostracizados aí pela religião judaica, os caras vão perseguir, vão matar, ok. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então assim, na história inteira, sempre foi uma minoria, entendeu? O povo de Deus, tanto que se fala acerca da ideia do remanescente, né? Paulo mesmo diz isso no livro de Romanos, né? Ainda que o número dos filhos de Israel seja muito grande e tal, só o remanescente será salvo, o remanescente. Então assim, o que é a igreja de Deus? É um povinho que ama Deus, guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. É muito simples de entender isso. Só que o que o Satanás faz? Ele pega e transforma essas coisas em placas de igreja. E aí divide o povo. E divide do verdadeiro foco. Porque, de fato, nenhuma igreja guarda os mandamentos de Deus do jeito que é pra guardar. E todos dizem que creem em Cristo, mas qual que é o Cristo que eles creem? É o Cristo dentro de uma trindade. É totalmente contra a ideia de Cristo como é apresentado na Bíblia, que ele é o Filho de Deus. Deus é o Pai de Jesus Cristo, Cristo é o Filho de Deus, e existe um Espírito Santo. Então, assim, é muito simples ver essa questão depois que você tem uma ótica assim, generalista da coisa, tem esse panorama todo. Né? E aí, dentro do Apocalipse 12, ele vai mencionar justamente essa mulher, essa igreja vestida do sol, né, que tem aí a base tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque a lua vai refletir justamente os raios do sol, que tem esse caráter que vem proveniente, obviamente, do Pai, e que, de fato, procura obedecer os mandamentos de Cristo. Tá? Então é importante entender esses detalhes aí, porque isso daí faz total diferença na hora de entender que era o povo de Deus. Tá? Tanto que a própria igreja apostólica, os caras se reuniam em casas. Não tinha instituição, não tinha placa, o que tinha era uma doutrina certa, né, a obediência certa aos mandamentos e a crença, né, como dizia Paulo, né, para nós há um só Deus, o Pai, quem são todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo. Então, muito simples, fácil de entender. Né? Deus sempre teve uma igreja, embora a instituição nacional vacilasse, pisasse na bola ali, então, até mesmo matasse e voltasse contra as pessoas que seguiam a Deus. Então, Deus sempre teve um povo seleto. Não porque ele não quisesse excluir os outros, mas porque os outros mesmo se excluíam por meio das suas más obras. E assim seguiam os caminhos do inimigo dentro justamente da igreja que ele pretendia construir. Então, assim, no tempo de Cristo, ao invés dele pedir permissão para os fariseus, os saduceus já estavam cheios de si, cheios de toda aquela doutrina que vinha a partir das escolas rabínicas, tanto que o próprio Cristo nem estuda em nenhuma delas. Entendeu? Valia muito mais a pena estudar com a mãe dele, que era a Maria, do que com aqueles rabinos, cheios de doutrinas dos homens. E aí ele aprende as escrituras e ao invés de pedir permissão lá dos líderes, não, ele foi quando viu que não ia dar certo, se unir àquele sistema, teve que purificar o templo várias vezes ali. Aí, vamos chamar quem? Pescadores. Gente que, assim, em tese, humanamente falando, não tem capacidade. Semi-analfabetos. E a maioria tudo jovem, entendeu? Os que tinham mais idade ali era o próprio Jesus e Pedro, né, que era casado. Mas os outros, tudo uns moleque ainda. E aí juntar os 12 e vamos tentar fazer alguma coisa. Então, assim, Deus ele tem uma igreja, são pessoas que permanecem o quê? Na verdade. Não são placas, não são denominações e etc, etc. Justamente o sol vai representar esse evangelho do qual a igreja foi revestida. A lua, portanto, ela tem essa conotação da dispensação anterior, ou seja, vai trazer essa igreja, né, com a base no Antigo Testamento, a lua debaixo dos pés da mulher, e, portanto, ela vestida do sol, tendo aí o caráter de Deus, o caráter de Cristo dela. Tá? E a coroa é um símbolo de vitória dentro das escrituras, com 12 estrelas, as 12 estrelas representando aí os líderes, de acordo com o Apocalipse 1, versículo 20. As estrelas são os anjos. Então os anjos, os mensageiros ali que são encarregados, né, de pregar o evangelho, no caso os apóstolos, os enviados,
Então, portanto, essas estrelas representam eles. Então, acerca do mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aí os apóstolos são lá o Tiago, filho de Alfeu, o filho de Zebedeu, né, que é o outro Tiago, Simão Pedro, Simão Zelote, o Tomé, Felipe, André, Bartolomeu, João, Mateus, Judas Tadeu e o 12º aí fica no lugar de Judas Iscariotes, que é o apóstolo Paulo. Tá? Ainda que os discípulos tenham tirado sorte sobre Matias, ele meio que desaparece da história. Então, assim, por sorte, era Matias que ficava no lugar do Judas Iscariotes, mas de fato, para ser um apóstolo tem que ser chamado diretamente por Cristo. Aí foi ele que escolheu os 12, né, lá em Mateus 10, e na estrada de Damasco ele mesmo aparece para Paulo e o comissiona como apóstolo. Tanto que ele, ao longo das cartas, né, Paulo é chamado apóstolo e tal, chamado, né, diretamente por Deus como apóstolo. Ao ver as introduções de algumas cartas aí, né, Romanos, 1 Coríntios, outras cartas, vem trazendo essa questão de Paulo como sendo apóstolo, né, porque foi comissionado diretamente por Cristo, não foi tirado sorte nem nada. Então ele entra aí como o 12º, Paulo, apóstolo dos gentios. Então os líderes da igreja primitiva, representa, portanto, aí os líderes ou a liderança ou essas estrelas que aparecem na coroa da mulher. A mulher, em sua inocência, foi atacada por aquela serpente chamada Diabo e Satanás. No final daquele primeiro ataque astuto, de vitória rápida, o dragão encontrou sua rejeição, em palavras como essas: a semente da mulher ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No Apocalipse, a cena muda, vai para os céus, e diante disso se vê novamente a mulher e a serpente, né? Você tem a mulher e o dragão aí. Uma vez nessa posição de antagonismo, a serpente ainda continua sendo o agressor, né, só que de uma vez aí cada vez mais forte, né? E a mulher não é mais uma personagem simples, infantil, né? Mas sim uma mulher que é vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, então agora ela tem um apoio divino de fato para resistir então às tentações do inimigo. É simplesmente como se fosse uma espécie de moldura, né, do Gênesis do passado, onde a mulher enfrenta a serpente, e agora no Apocalipse 12 é a mulher e o dragão. Só que dessa vez, né, diferentemente do que aconteceu no Éden, a mulher consegue vencer o dragão, porque é vestida do sol e tal, então nela se vê de fato a causa da verdade, da justiça incorporada, e ela de fato é a igreja de Deus em todos os tempos, representando então as pessoas que permaneceram fiéis em todas as eras e que de fato cumpriam os mandamentos de Deus e guardavam a fé de Jesus. Então a igreja de Deus em todos os tempos, a mulher cuja semente abençoou todas as nações da terra. E essa mulher, diz aí o texto, né, a partir do versículo 2 aí, que essa mulher estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então a igreja em trabalho de parto aí muita dor, né? E essa dor aí se reflete em meio às aflições e perseguições, em virtude do Império Romano. Né? Inclusive é dito em Romanos 8, a partir do versículo 19 até o 22, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, a esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então aí a condição mundial, como dores de parto, a partir aí do verso de Romanos, né, capítulo 8, 19 e 22, mas também 1 João 3, 1 e 2, né, veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Né, segundo Timóteo 3,12, né, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então as dores de parto, a mulher aí gritando em dores de parto, né, estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Né, então representando aí todas as aflições e as perseguições que esse povo, inicialmente aí o cristianismo primitivo, sofria por parte do Império Romano. E depois viria a sofrer por meio da Igreja Católica. Então aí, ó, como brevemente o nascimento, aí a obra e a ascensão de Cristo então vai ser descrita. Então esse filho aí, no caso que a mulher estava esperando, era o próprio Filho de Deus. Então ele deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então especificamente esse verso aí vai se referir, né, Apocalipse 12, verso 5, a Cristo. Inclusive lá em Salmo 2, a partir do versículo 6 até o 9, fala: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, e tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então aqui mostrando que esse garoto aí, o filho, iria reger de fato as nações com um cetro de ferro. Tu és meu filho, hoje te gerei, bem claro. Então, através dele é prefigurada também a experiência do povo de Deus, que finalmente no julgamento deve compartilhar com Cristo o governo das nações com a barra de ferro. Então aí, representando não só Cristo, como sendo aquele que vai reinar, mas também os santos que reinarão com ele, com o cetro de ferro aí perante as nações. E aí Apocalipse 2, versículo 26 e 27, né, também vai mencionar alguns detalhes nesse sentido. Ao que vencer, guardar, né, até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder
sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Então aqui, ó, ele recebe do pai essa autoridade de reger, de fato, né? Tu és meu filho, eu te gerei a reger as nações com cetro de ferro, e vai compartilhar isso com os salvos, né? Aqueles que guardarem de fato até o fim as obras dele, ele dará poder sobre as nações. Dizemos, pois, isso, né, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui mostrando essa ideia da ressurreição e do arrebatamento, né, que não é secreto, né, vem com alarido, com trombeta, né, e um evento totalmente visível aí, com a ressurreição de mortos, inclusive. Né, de forma aí que os vivos não precedem os mortos, mas são transformados juntamente com eles. Então é interessante ver isso. Essa experiência do povo de Deus que finalmente no julgamento deve compartilhar com Cristo o governo das nações. Então esse verso aí, capítulo 12, versículo 5, né, de Apocalipse, deu à luz um filho homem, que é de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aí que outro sinal no céu, uma maravilha, apareceu no céu. No caso aí, ó, Apocalipse 12, versículo 4 e 5, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. E a cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as por terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Não queria comer aí o filho da mulher, matar a criança. E, obviamente, aí, quem que é esse dragão? O dragão, de acordo com Apocalipse 12, versículo 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, eu venho trazendo essa questão já do dragão grande vermelho, vermelho em profecia, de acordo com Isaías. Essa cor representa o pecado, né, que os vossos pecados são vermelhos, né, ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, eles só não brancos como a neve. Então esse detalhe aí da cor vermelha. Tá? Diz aqui que Satanás, né, ele está, obviamente, tendo o controle, né, sobre, aqui fala 7 cabeças e 10 chifres, que no caso tem aí cada chifre uma diadema. As diademas são coroas. Então o dragão vermelho representando Satanás. Satanás, que é a antiga serpente, aí o dragão, que engana todo mundo, foi precipitado para a terra com ele e seus anjos. Então esse dragão representa Satanás, o grande inimigo perseguidor da igreja em todos os tempos. Satanás trabalha através de seus principados e poderes. Tanto que aqui fala que ele tem aí 7 cabeças e 10 chifres. Então é o grande inimigo e perseguidor. Satanás trabalha através desses principados, poderes, né, que tem aí esse esforço de destruir o povo de Deus. Era através de um rei romano, no caso aí falando acerca de Herodes, que ele procurou destruir a Cristo, assim quando ele nasceu. De acordo com Mateus 2,16, fala então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, assim, o cara queria realmente matar as crianças. E Satanás entrou nele, né, em Herodes, para poder fazer esse intento. Tentar matar aí o Filho de Deus, que era o descendente, de fato, que viria. Estava sendo esperado aí há 4.000 anos, né, justamente ali desde Abel até a vinda dele mesmo. Então, assim, o dragão representa Satanás, e Roma deve, portanto, ser simbolizada também por esse dragão, né, porque era o império que ele comandava. Então, o Império Romano, o dragão era vermelho, a Roma usava muito essa cor, e essas 7 cabeças do dragão seriam, então, portanto, devem se referir às 7 colinas sobre as quais a cidade de Roma foi construída. Isso aí é possível notar a partir do capítulo 17, no versículo 9, quando fala acerca de onde que a mulher estava sentada. E aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Aí lá no verso, se não me engano, 14, fala que é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então é Roma, de Roma. Então as 7 colinas de Roma, 7 colinas, Quirinal, Viminal, Capitolino, Esquilino, Palatino, Célio, Aventino. Então é interessante ver também a forma como Roma foi construída ali, nesse sentido. E então, portanto, as 7 cabeças se referem a essas 7 colinas, aos 7 montes nos quais a mulher estava assentada. E a mulher é a igreja católica, né, romana, curiosamente. Muito fácil de perceber isso nas escrituras. Podem ainda, essas 7 cabeças, serem as 7 formas de governo pelas quais Roma passou, porque as cabeças também são líderes, são lideranças de governo, né? Inclusive lá em Daniel 2,38 fala acerca de Nabucodonosor, né? Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então são 7 cabeças, são 7 líderes, ou 7 fases governamentais também. Historicamente eles dividem em 3 pelo menos, que tem que ver ali com a monarquia romana, de 753 ao ano 509, basicamente. Você tem a República de 509 até o ano 27 a.C., e a fase de Império, o 27, ali a partir da Pax Romana, no Augusto César, até o 476, quando o Rômulo Augusto ele cai, né? Então é interessante ver esse detalhe aí também das próprias fases de Roma, só que aí, no caso, serão 7 fases ou 7 formas de governo pelas quais Roma teria passado.
Que é justamente isso, porque as 7 cabeças também são líderes, são lideranças de governo. Então, as 7 grandes monarquias também pode ser também uma outra ideia nesse sentido do que seriam as 7 cabeças, porque no caso Satanás ele usou 7 grandes potências para perseguir e oprimir o povo de Deus. Isso aí ao longo da história, né? Então a primeira delas são 7 cabeças, né? Então a primeira cabeça, o Egito, só olhar ali o Antigo Testamento, a história do povo de Israel. Depois a Assíria, né, que destruiu as tribos lá do norte e também outras, você oprimiu bastante, né, o povo de Deus. Depois os babilônios, ou os caldeus, os babilônicos aí. A Pérsia, a própria Pérsia, embora o governo lá do Dario, Ciro, não fosse assim tão ruim, mas a Pérsia também, né? Tanto é que jogaram lá o Daniel na cova dos leões, né, com as leis que não se podiam revogar e tal. Depois, o quinto aqui, ó, a própria Grécia, né, oprimiu também o povo de Deus, em sequência, né, dos impérios. Roma pagã perseguiu e matou aí muitos cristãos, inclusive o próprio Cristo aí morreu quando Pôncio Pilatos ali o julgou, né, covardemente, né, lavando as mãos. E a questão também é do próprio Tibério, né, que foi o imperador ali, sobre o qual fizeram isso com o mestre. E aí Roma papal depois, né, perseguindo aí os cristãos. E também eles falam caça às bruxas, né, mas tem que ser muito ingênuo pra acreditar nisso, né? Os caras estavam matando geral, né, através da Inquisição, né, um monte de cristãos e muita coisa, usando justamente os 10 chifres, aí, os poderes da Europa. França, Itália, Portugal, Alemanha, eles tinham ali os seus tentáculos ali nos reinos que haviam sido criados. E aí os 10 chifres do animal aí de Daniel 7, evidentemente refere-se então aos 10 reinos. Aí fala aí no caso que o dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres, os 10 chifres aí representando 10 reis ou reinos, né, que tem que ver aí com as tribos bárbaras do Império Romano que invadiram aquele império. Então as tribos bárbaras, tem lá os Érulos, os Ostrogodos, Visigodos, Vândalos, Saxões, Hunos, Alamanos, Suevos, Burgúndios e por aí vai. São várias tribos aí, em torno, no geral, número 10, né, que vão estar sendo utilizadas aí para perseguir, né, e detonar os cristãos. Lá em Daniel 7, 3 delas são quebradas, né, do animal terrível e espantoso, aí nasce o chifre pequeno. No caso, os Érulos, os Ostrogodos e os Vândalos saem de cena para dar entrada então ao poder papal, né, com o seu líder, o seu representante ali, o Vicário Ex Maximus, o vigário de Cristo na Terra. E como é descrito agora o conflito entre Cristo e Satanás, né? Aí, no caso da visão ali, né, ele viu a mulher, viu o dragão, o que o dragão queria fazer com o filho da mulher, né, e o moleque foi arrebatado para Deus. Aí houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Mas no céu se achou o lugar deles. Foi precipitado o grande dragão, tinha a serpente chamada Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra com ele e seus anjos. Então foram lançados aí juntamente com ele. Apocalipse 12, 7 até o 9. Então o conflito iniciado no céu continua na terra, e Satanás está especificamente irado aí contra o remanescente da semente da mulher. Então é importante, ou seja, ele busca atacar o remanescente justamente dessa igreja verdadeira que Deus havia levantado, que faz parte aí das pessoas que creem em Deus e guardam os seus mandamentos em todas as eras. Então, por exemplo, Jesus, quando esteve aqui na terra, né, quando ele estava ali durante seu ministério, acerca dessa batalha, ele teve uma certa visão ali nesse sentido, né? E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu, Lucas 10, 18. Agora será expulso o príncipe deste mundo, João 12, versículo 31. Dos concílios, dos representantes de vários mundos também, Satanás ele havia sido expulso. E não foi mais admitido ali depois da cruz. Então ele era admitido em alguns concílios, né, de acordo com Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, 2, 1 e 2, né, que fala ali: em num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele, Satanás, respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E vindo outro dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu, disse: rodear a terra e passear por ela. Agora, uma vez que ele é expulso de fato definitivamente do céu, que grito de triunfo foi ouvido lá? Que tipo de grito de triunfo, de vitória foi obtido por Cristo? E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Eles, pois, o venceram por meio do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas próprias vidas até a morte. Por isso alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já há pouco tempo lhe resta. E aí, no caso, é proclamada então essa questão da própria destruição do mundo. Então, ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então isso não apenas mostra que desde a crucificação de Cristo, aí Satanás sabe qual é o destino dele, o seu destino está selado, ele tem um tempo bastante limitado para trabalhar, mas por isso mesmo ele faz grandes esforços. Então agora
ele se concentra perfeitamente dentro dos habitantes da Terra, ou usa justamente esse tempo curto que ele tem, exatamente por isso. Então o que ele faz, né? O dragão foi lançado para a Terra, ele perseguiu a mulher que deu à luz o filho, então como o filho foi para Deus, agora ele tem que se voltar contra a mulher, então foi perseguir a mulher. Diz lá o texto que Deus deu asas de águia à mulher, né, para fugir ali pro deserto e tal. Então, enquanto o dragão foi lançado à Terra, ele perseguiu a mulher que deu à luz o filho. E a perseguição aí tem que ver com a própria ideia do Império Romano, né, como a pagã de perseguir a Igreja de Cristo. Uma vez que Cristo ressuscitou e foi assunto ao céu, agora Satanás usa aí o Império Romano para esmagar os cristãos. Uma boa parte deles aí virando comida de leão aí nos anfiteatros, servindo de tocha humana, né, de divertimento para aquelas pessoas corruptas, pagãs, né, imbecis, que estavam ali seguindo e sendo justamente imbecilizados com essas práticas, né, naquele tempo ali do Império Romano, né, a chamada política do pão em circo. Então é interessante ver esses detalhes. Né. Então aí o período justamente atribuído então à grande perseguição do povo de Deus sobre a forma aí de Roma pagã, nesse período aí do primeiro século. E depois iniciado também por Roma papal, uma vez que os concílios papais estabelecem novas doutrinas, novas diretrizes ou novas formas de enxergar a verdade confiada então aos santos, agora eles começam a aceitar, de certa forma, a paganização do evangelho, e portanto os dissidentes agora deveriam ser punidos, né? As pessoas viram os erros, não quiseram mais estar filiados, e aí, como a igreja já era romana, né? Então agora começa a perseguir, né? Então, justamente esse é o mesmo período aí de Daniel 7:25, que vai estar em Apocalipse 12, versículo 14, que é o mesmo período mencionado, porque esses 10 chifres agora, no dragão, né? E curiosamente, esses 10 chifres eram mencionados em Daniel 7 dentro do contexto ali do quarto animal, que também é o Império Romano. Aí a posterior obra do chifre pequeno, o chifre pequeno ali representando, tinha inclusive olhos, né, uma boca que falava com insolência, né, que tinha ali o nome de blasfêmia, né, que é o Papa. E em Apocalipse 13 esse período é referido aí como 42 meses. É só pegar aí 42 vezes 30, né, que é o total aí de dias do mês, se não me engano, no calendário judaico aí. Aí vai bater em 1260 dias literais ou 1260 anos. Então, justamente é isso que vai acontecer. Entende? Então, um período aí total de 1260 anos literais, né, de acordo com Ezequiel 407 e números 14 e 34. Um dia aí representando um ano. Então, é um período aí, de acordo com Apocalipse 12, versículo 6, né, de 1260 dias. 1260 anos literais, o período atribuído à supremacia papal, né, começando em 538, terminando em 1798, quando o Papa foi prisioneiro pelos franceses ali liderados por Napoleão Bonaparte. Nesse tempo aí, a mulher foge pro deserto. Interessante, né? Apocalipse capítulo 17 fala ali as águas que viste, as quais a mulher está sentada são povos, nações, multidões, línguas. O deserto é a antítese disso. Portanto, a mulher fugiu para uma terra totalmente desabitada. E curiosamente, a terra desabitada, quando você vai ver a história aí, não era mais a Europa, mas a América do Norte. Ali os pais peregrinos, né, indo para os Estados Unidos, querem estabelecer um estado sem rei e uma igreja sem papas, né? Bem interessante ver esse detalhe aí. Que vem trazendo essa questão de que a mulher foge pro deserto, a cidade aí que, no caso, uma região geográfica desabitada completamente. Então a situação durante aí, essa questão da perseguição, né, muita gente foge pros Estados Unidos ali, justamente querendo mais liberdade e tal. Então qual que era o desígnio de Satanás, né, perseguir a igreja? A serpente lançou sua boca atrás da mulher, aí da boca saiu água, né, como um rio, para que arrebatasse, né, a mulher, de acordo com Apocalipse 12, versículo 15. Como é que esse dilúvio ele foi cortado, né? E fala que a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançaram por sua boca. A terra aqui, ó, antítese também da água, né? Porque região totalmente, digamos assim, habitada são as águas. E a terra é, portanto, um local onde não tem água. Então, portanto, tem que ver com uma região geográfica desabitada. Então, no caso ali, ó, olhando a história, vão ser, de fato, os Estados Unidos da América. Não está recebendo essa mulher. As fortalezas montanhosas e tiros tranquilos e vales isolados do sudeste da Europa durante séculos protegiam muitos que se recusaram a lealdade ao papado. Aqui também pode ser visto os resultados do trabalho da reforma no século XVI, quando muitos dos governos da Europa vieram a ajudar a causa da reforma, e deteram também a perseguição, protegendo as vidas daqueles que ousaram tomar uma posição direta contra a Igreja Católica. Então a descoberta da América, né, ali em 1492 e tal, então os caras já prepararam ali um certo modo, né, de levar as pessoas para uma região, uma terra totalmente desabitada. Então a descoberta da América, a abertura desse país, né, como asilo aos oprimidos na Europa, principalmente ali dos Estados Unidos, né, também foi incluído nessa questão dessa referência. Então a terra ajudou a mulher de fato, ajudou a igreja, porque abriu-se esse caminho. Mas é sair da Europa e ir para os Estados Unidos, ir para alguma região desabitada. As pessoas saíram de lá, fugindo da perseguição, e, como foi falado, simplesmente tentando estabelecer ali um estado sem rei e uma igreja sem papa. Que era o desenho inicial ali
aquelas pessoas que colonizaram, né? Fizeram ali as 13 colônias e procuraram, de certa forma, traçar uma nação pensando nos princípios protestantes. Entende? Pensar o modelo nacional nesse sentido. Então, ainda empenhado na perseguição, como é que Satanás manifesta sua inimizade contra a igreja remanescente? Então, agora que no caso a igreja, né, como um todo, ao longo da história, né, as pessoas vão morrendo, vão descansando em Cristo, e aí ele não tem mais como batalhar, né, necessariamente diretamente contra a mulher, né, que tinha os 12 apóstolos, e etc, etc. Agora ele vai pelejar contra os restantes, né, da descendência da mulher. Então, aqueles que sobraram. Apocalipse 12:17 diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui ele dá as duas características fundamentais da igreja de Deus atual. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então até o fim Satanás perseguirá, procurará destruir gente desse tipo de estirpe, que tem esse tipo de característica, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19, versículo 10. Então assim, a obediência aos mandamentos de Deus, a posse do testemunho de Jesus, o espírito de profecia, são ofensivos a Satanás e despertam a sua ira. Portanto, ele não está irado contra um sistema religioso que ele mesmo criou, né, a partir tanto da igreja católica como das cristãs apostatadas, entendeu? Então, todas essas igrejas protestantes, na verdade, hoje tem só a fachada de protestantes, mas são todas católicas, porque elas abraçaram a causa do bispo de Roma por ocasião aí do ecumenismo. Então, esse sistema todo é fadado ao fracasso. Agora Satanás está irado contra um povinho, né, uns gatos pingados como sempre, que guardam os mandamentos de Deus e que tem um espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Então justamente contra essas pessoas que ele está irado, são essas pessoas que fazem parte do povo de Deus, é essa galera que vai receber o selo de Deus, que vai ter o nome do Pai e do Filho escrito na testa, como diz lá Apocalipse 14:1, entendeu? Gente que não se achou engano na boca e que rigorosamente não estão contaminados com mulheres, ou seja, não estão vinculados a igrejas cristãos por aí, entendeu? Igrejas que fazem parte, né, desse sistema babilônico, entende? Que envolve aí tanto a grande prostituta, né, de Apocalipse 17, como também essa questão da grande Babilônia e daquilo que caiu de fato e que aí vai acabar destruindo, né, quem permanecer lá dentro. Então ele está irado contra esse pessoal, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essa é a verdadeira igreja, entendeu? É aqui que Cristo habita, dessa igreja que Deus está, são pessoas aí espalhadas pelo mundo que estão guardando os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, né? Tem muita gente que está sendo morta, está pregando, tentando fazer alguma coisa. Para fazer parte é só começar a guardar aí os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus.